Escoamento compressível, tá? Capítulo 10 de Mecânica dos Fluidos, último capítulo, finalmente, tá? Na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links de todas as aulas desse material. E no meu site, farley.net, você vai encontrar a apresentação em PowerPoint, tá? Dessa aula aqui, já com vários errinhos corrigidos. Escoamento incompressível é aquele cuja massa específica ρ não se altera de forma significativa ao longo de seu escoamento. E de forma contrária, aqui será usado o escoamento compressível, em que a massa específica se altera de forma significativa ao longo do escoamento. Isto é relevante ao levar em consideração efeitos sônicos e térmicos. Uma onda sonora gera compressão e rarefação do fluido, tal como a sua massa específica é função da pressão e da temperatura. Entretanto, para limitar tamanha complexidade, será considerado gás perfeito, regime permanente e escoamento uniforme nas seções. Assim, o estudo deste capítulo é a velocidade do som no fluido e as questões termodinâmicas deste fluido, obviamente em regime permanente. Tá? Exemplo aqui nesse desenho, você pode ver um pistão se movendo, onde ele vai ter uma variação de velocidade que vai alterar, tá? Essa perturbação do gás vai alterar a pressão, a massa específica e a temperatura. E aqui a gente vai trabalhar a temperatura em Kelvin, tá? E a frente da onda que se propagando é a velocidade do som no meio, tá? Vai ser a letra C. Definições termodinâmicas. Será preciso invocar alguns entes termodinâmicos para o mundo da mecânica dos fluidos, que são energia interna, usam aqui, entalpia, Hzão. Nós usamos o H maiúsculo para carga na equação de Bernoulli. Agora ele vai ser usado como entalpia nesse capítulo especificamente. Não tem equação de Bernoulli nesse capítulo. E a entropia S maiúsculo. Trabalharemos na razão da massa, logo na forma específica por massa. Tá? Trabalhamos na razão da massa, logo na forma específica por massa, assim, energia interna específica, usinho, entalpia específica e entropia específica. Por que é específica? Específica por massa, essa na razão da massa, vai estar dividindo por massa aqui. Tá? Aqui, ó, energia interna é U, energia interna específica é U dividido por massa. Tá? Vamos usar isso para todos os termos. Então, na nossa legenda, energia interna U, energia interna específica, ó, essa aqui vai estar em joules, esse em joules por quilograma. Ou caloria por quilograma, mas aqui a gente vai usar basicamente o joule. Entalpia em joules, entalpia específica, joule por quilograma. Entropia e entropia específica, joule por quilograma. Tá? Que é joule por Kelvin, entropia, né? Entropia específica, joule por quilograma Kelvin. O volume, tá? De costume, volume específico, ó, a gente vai usar essa letrinha aqui com um risquinho em cima, quando precisar usar ele, tá? Não é muito não. Calor trocado pelo sistema, tá? Então, quantidade de calor termodinâmica, usa a letra Q, para não confundir com Q de vazão termodinâmica, ou sei lá o que mais vai aparecer, coloque-se o tiozinho aqui no Q, tá? Não fui eu que inventei isso, estou pegando tudo ali do Franco Brunetti, tá? Do capítulo 12, se eu não me engano, onde ele trabalha esse assunto. Calor trocado específico, aqui usa um Qzinho, tá? Que é joule por quilograma. E a temperatura absoluta que tem que estar em Kelvin, termodinâmica, é coisa tudo em Kelvin, tá? Ninguém usa Celsius nem Fahrenheit, é Kelvin. Então, a entropia, tá? A variação do calor, o calor trocado pela temperatura. Podemos trabalhar aqui, dividir todo mundo, colocar a massa dividindo ali e ajustar para entropia específica, calor trocado específico, a temperatura em Kelvin, aqui não vai ter específico, tá? Entalpia, que é a soma da temperatura interna mais a pressão vezes o volume. E aqui o volume ficou o Vzão maiúsculo mesmo, faltou trocar isso. Demorando para faltar alguma coisa. A entalpia nós podemos ajustar tudo isso aqui, tá? Dividindo por M, e nós vamos ter o quê? Entalpia específica é igual a energia interna específica mais a pressão vezes o volume específico, tá?
Aqui vem o volume do jeito certo, só aquela forma ficou faltando. Menos mal. Vamos fazer os ajustes para trabalhar com a equação dos gases, PV igual a nRT, e com os calores específicos para volume ou pressão constantes. Com um simples trabalho de necromancia aparece tudo isso. Tá? Então, isso aí apareceu aí, não vamos entrar em detalhes. Procura no livro de Mecânica dos Fluidos do Franco Brunetti e você vai estar encontrando as deduções de como daqui todo esse trabalho você desenvolveu isso aqui. Tá? Meu objetivo é fazer você conhecer esse material aqui, né, esse assunto, conteúdo, tá? Exercitar através de mostrando alguns exemplos, né, exercícios resolvidos, para que você se prepare melhor e possa encarar o livro depois, tá? Calor específico a volume constante. Aqui o volume constante ficou o Vzinho, não aquele V riscado aqui, tá? Variação de energia interna pela temperatura, que eu posso ajustar aqui, tá? Sem tantas derivadas para atrapalhar a sua vida, e usar dessa maneira aqui. Calor específico a pressão constante, vou trabalhar com isso aqui, tá? E eu posso reajustar. Aqui eu usando energia interna, nesse cara eu vou usar entalpia, tá? Entalpia específica e energia interna específica e entalpia específica. O que mais que a gente pode falar? Agora o K. O outro K vai significar outra coisa, que a letra K nesse capítulo é constante adiabática, tá? É tanta frescura com outras letras aqui, usa o K cada hora de um jeito. Então, o que nós temos aqui? Calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante, dividido você vai ter a constante adiabática. E o R, que é constante do gás, que você vai ter o calor específico a pressão constante, menos o calor específico a volume constante, tá? Essa formulazinha você pode escrever desse jeito, e lembrando que o Uzinho é U dividido por M, tá? Então você pode passar o M multiplicando para cá e você tem essa formulinha bonitinha aqui. Esse cara você pode escrever ele desse jeito, e você lembrando que o Hzinho é o Hzão pela massa, você passa a massa aqui multiplicando e fica essa fórmula, tá? Boas freguês. Se você pegar essa fórmula aqui e essa aqui e manipular essas encrenquinhas, nascem essas outras praguinhas aqui, tá? Então, você pode olhar um pouquinho para isso aí, eu vou beber água. Dúvida? Alguém vai perguntar alguma dúvida para o vídeo? Próximo, velocidade do som. A chamada velocidade do som em acústica é caso específico da velocidade de propagação da perturbação da pressão. Olha que nome, é mais fácil falar velocidade do som, né? Que falar velocidade de propagação da perturbação da pressão. O cara vai se sentir pressionado e perturbado já. Como se costuma usar a velocidade de uma onda como a constante C, tá? C de constante, tá? Em relatividade usa assim, né? Velocidade da luz, né? Constante, então usa a letra C. Como a luz é uma onda, ela tem aquela velocidade para aquele meio, é sempre constante para aquele meio, tá? Então a letra C vai ser, aqui será tratado como a velocidade de toda a propagação de perturbação de pressão e simplesmente tratada como velocidade do som. Então, nós vamos chamar de velocidade do som mesmo. Mas só para explicar de onde, como se trata ali com mais cuidado. Das seções 1 e 2, rentes à frente de onda. Tá? Então, aqui, ó, seção 1, seção 2, aqui na frente de onda. Cedo a seção 1, logo antes, e a seção 2, logo depois, usando a conservação da quantidade de movimento, as equações da termodinâmica para um gás perfeito, teremos, com algum pouco de necromancia, isso aqui, ó, tá? Velocidade do som no fluido, tá? Czinho, raiz de KRT. A velocidade do som, temperatura absoluta em Kelvin, constante do gás, as unidades chatas aqui, e a constante adiabática, que é dimensional. Tá? Então, a gente tem esse desenho que você viu lá no primeiro slide desse capítulo. E essa fórmula nós vamos usar com alguma frequência em exemplos que teremos adiante. Tá? Número de Mach. Não é propaganda Gillette, não, tá? O número de Mach classifica os escoamentos como subsônico, M menor que 1, sônico, M igual a 1, e supersônico, M maior que 1, tá? Coisa básica, né?
Isto em fluidos reais que são compressíveis. Entretanto, para valores de M menor que 0,2, o efeito da compressibilidade é desprezível. Logo, é matematicamente mais simples efetuar os casos considerando escoamento incompressível, tá? Então, mesmo que ele seja uma situação compressível, mas o número de Mach está ali abaixo de 0,2, tá? Você ignora que ele é compressível. Você trata como se fosse incompressível, que ninguém vai criar caso. E a conta fica muito mais fácil. Quando um barco se move, ele deixa ondas na água. Um avião faz o mesmo no ar, gerando ondas que são comprimidas com aumento da velocidade até chegar em m igual a 1, Mach 1. Quando estas ondas se juntam em uma única onda, isto é o estrondo sônico. Tá? No caso de fluidodinâmica, nós vimos lá o formato de aviões e aquela questão do formato do tal do disco voador, e mostramos que vários pesquisadores em túneis de vento perceberam que na mudança do sônico para supersônico, naquele formato não tem um estrondo sônico. O primeiro objeto construído pelo homem a romper a barreira do som foi o chicote, o qual fica mais fino no sentido da ponta, diminuindo a densidade de massa e assim aumentando a velocidade na proporção de energia cinética em meio de mv ao quadrado, tá? Temos aqui o número de Mach, velocidade pela velocidade do corpo, pela velocidade do som. Escoamento incompressível, você considera ele como escoamento fosse incompressível, se o Mach for menor que 0,2. Entre 0,2 e 1, você fala que é um escoamento sônico. Quando ele passa pelo 1, esse aqui, entre 0,2 e 1, é o escoamento subsônico. Quando ele passa em cima do 0,1, é o escoamento sônico. Tá? E o escoamento supersônico é quando o m é maior que 1. Tá? Então, nós temos isso aqui. Estado de estagnação. Tá lembrando o tubo de Pitot? Então, estado de estagnação é o estado em que o fluido estaria parado isoentropicamente. O que é isso? Ou seja, sem perdas de energia. Tá? Nisto ocorreria transformação de energia cinética em energias de pressão e térmica, sendo o estado de estagnação o de maior pressão e maior temperatura. Define-se o índice zero para esse estado, de forma que H0, P0, T0, Ρ0 se referem ao estado de estagnação. Partindo da equação de Bernoulli, aplicando os conceitos de termodinâmica, teremos essa formulinha aqui, tá? E você pode reescrevê-la desse jeito, pode ampliar isso e chegar a uma série, tá? E se m for pequeno, você consegue arredondar e trabalhar nessa proporção aqui, tá? Então, estado de estagnação, essa velocidade aqui nesse ponto é zero, tá? Então, o que vai ser o estado de estagnação? A temperatura aqui desse ponto específico, você vai ter que ser o T2 também vai ser o T0, tá? V2 igual a zero aqui, tá? Que você traz essa situação do Pitot, onde você vai ter um ponto ali onde a velocidade parou, e aí você vai ter o quê? Máxima pressão e máxima temperatura. E você tem esses outros dados que são fornecidos aí. Então você olha um pouco, tá? Não vai pôr muita mão nisso nos exemplos a seguir, mas está citado, explicado aí. Escoamento unidimensional. Veremos o escoamento unidimensional em regime permanente isoentrópico de um gás perfeito em conduto de seção variável. Devido à entropia, para que o escoamento seja isoentrópico, é preciso que seja reversível, sem atrito, sem expansões bruscas, sem trocas de calor entre diferenças finas de temperatura e adiabático. Então, estamos definindo melhor a ideia de que é isoentrópico. Ele tem que ser reversível e adiabático. Adiabático é que não há trocas de calor com o ambiente, senão vai ter troca de calor. Por isso o Qzinho igual a zero, não tem nada a ver com o diabo não, tá, gente? Tá? Reversível, tá? Essa situação tranquila, sem atrito, sem expansões bruscas, sem troca de calor entre diferenças finitas de temperatura. Então tá tudo quietinho, na boa aí, tá? Isoentrópico, de igual entropia, tá? Iso grego é igual, entrópico, entropia, tá? Nenhum processo é realmente isoentrópico, mas algumas aproximações são válidas quando as paredes do conduto forem isoladas termicamente,
área das paredes relativamente pequenas para mínima perda de calor, viscosidade relativamente pequena para pequenas tensões de salhamento e assim mínimo atrito. Então está tudo bem comportado. Você pode falar que ele é isoentrópico, está valendo, tá? Tem uma formulinha aqui da entropia, carga ali, né? Estação reversível. O ajuste entre a aproximação teórica que trataremos aqui e as condições reais poderá ser feito através de coeficientes empíricos, obtido pela comparação entre resultados teóricos e práticos. Um resultado exato direto da teoria é praticamente impossível devido ao enorme número de variáveis envolvidas, e nós nem vamos colocar a mão nisso, tá? Então, você tem a relação entre a teoria e a prática. Em situações bem comportadas, você pode usar isso. A sua imprecisão vai ser pequena, não vai atrapalhar significativamente seus problemas, mas é sempre bom você fazer testes experimentais, tá, para verificar e fazer alguns ajustes necessários. Variação das propriedades do fluido. A variação das propriedades do fluido isoentrópico ao longo do escoamento em função da variação da área, da seção do conduto convergente ou divergente e do número de Mach será isso aí, tá? Então, o que nós temos aqui? Tá a variação da área aqui, né? A relação da área, pressão, massa específica, velocidade, número de Mach, resulta na equação. Olha aqui, o conduto convergente vai convergir, diminuindo o volume, a variação da área é menor que zero, porque a área está diminuindo. Variação da área é maior que zero, tá? Divergente, a área está aumentando. E a equação resulta na tabela. Se você trabalhar e interpretar essa equação com todo cuidado, você vai ter essa tabela bonitinha aqui. Então é o seguinte, quando o seu caso é um subsônico convergente, tá? A sua área é convergente, né? Convergente que a área diminui. Aqui, a convergente que a área está diminuindo, né? Quando ele é divergente, a área aumenta. Convergente, a área diminui, divergente, a área aumenta, né? Quando ele for subsônico convergente, tá? Que a área está diminuindo, pela própria definição de convergente, você já está cansado de ouvir isso, a pressão vai diminuir, a velocidade aumenta, temperatura diminui, massa específica diminui, velocidade do som naquele fluido diminui e o número de Mach aumenta, tá? Então, você confira lá no livro, que ele vai estar contando a historinha disso, tá? Melhor do que eu aqui. E se eu copiei do livro certinho, é isso aqui mesmo. Subsônico divergente. Se ele é divergente, a área está aumentando. Então, a pressão vai aumentar, a velocidade diminui, temperatura aumenta, massa específica diminui, velocidade do som naquele fluido aumenta e o Mach diminui, tá? Seguindo consequências dessa equação aqui. Quando ele é supersônico convergente, ó, se ele é convergente, a área diminui. Pressão aumenta, velocidade diminui, temperatura aumenta, massa específica aumenta, velocidade do som no fluido aumenta e o número de Mach diminui. E o supersônico divergente, ele é divergente porque a área está aumentando, né? Então, a pressão vai diminuir, velocidade aumenta, temperatura diminui, massa específica diminui, velocidade do som naquela situação também diminui e o Mach aumenta. Quando m igual a 1, chamamos de estado crítico, tá? É uma situação crítica ou que ele vai mudar de um processo para o outro, tá? Então, próximo. Está acabando essa parte chata. O estado de estagnação se refere à situação de velocidade zero. No caso do tubo de Pitot, era na ponta do tubo. E aqui veremos isso em reservatórios de grandes dimensões, em que a velocidade pode ser considerada zero, tá? Considerando o estado isoentrópico, teremos. Então, você tem um reservatório de grandes dimensões, você pode considerar como a velocidade aqui é zero, isso aqui um estado de estagnação, equivalente ao que você tinha na ponta do tubo de Pitot, tá? Quando ele vai estar aqui, está passando por um tubo de convergente, poder ser divergente também, você vai ter que, nas seções 1, 2 e 3, as temperaturas serão diferentes, pressões serão diferentes e as velocidades também serão diferentes. Está diminuindo a área. Se tiver um regime permanente já estabelecido, você vai ter que aumentar a velocidade, tá? Para aquela vazão constante. Relações para escoamento unidimensional, tá? E isoentrópico de um gás perfeito com K igual a 1,4. Então, você vai ter uma tabela, tá? Você vai ter número de Mach variando de acordo com a relação entre a temperatura, tá? Que você vai estar usando em outro lugar, e do ponto de estagnação, alta pressão e ponto de estagnação, massa específica ali, essa questão da área aqui também, tá? Aí você vai ter que constar essa tabela maior em algum livro ou ser dado
os valores no seu exercício. Ufa, chegamos nos exemplos. Para um escoamento ser isoentrópico, ou seja, de igual entropia, o processo precisa ser adiabático reversível, ou pelo menos se for desprezível às trocas de calor, atritos, expansões bruscas e qualquer coisa do gênero que possa ser uma aproximação aceitável do isoentrópico. O que os escoamentos reais precisam para serem boas aproximações de um escoamento isentrópico? Como resposta são feitas as seguintes afirmações. Então, queremos escoamentos reais bem próximos do isoentrópico. As paredes dos condutos serem isoladas termicamente e terem áreas pequenas para reduzir trocas de calor. Verdadeira essa daí. A 2. A viscosidade do fluido ser pequena para produzir o mínimo de tensão e cisalhamento, logo o mínimo atrito. Também verdadeira, como você vê no gabarito. Terceira afirmação. Estar a temperatura abaixo do ponto de fusão para essa pressão e assim ter máxima organização dos átomos. Os átomos vão ficar bem organizadinhos, mas se a temperatura está abaixo do ponto de fusão para essa pressão específica, significa que ele é sólido, tá? Ele não é fluido. Então, se alguém não leu direito isso, né, vai marcar na errada aí. Afirmativa 4. Adicionar um fluido lubrificante de ação exotérmica ao reagir com o fluido em questão. Se ele vai ter uma ação exotérmica, ele vai liberar calor. Você não quer ter calor, você não quer troca de calor, não pode ter calor. Aí você vai lá e joga um negócio, vai ter reação calor, tá? O cara queria apagar fogueira com gasolina. Então, isso é absurdamente errado. Exemplo 10.2. O fuzil russo AK-47 ou Automat Kalashnikova, tá? 47, possui calibre .30, ou seja, 0,30 polegadas, que dá 7,62 milímetros. E assim dispara projéteis felizes de 7,9 gramas a 715 metros por segundo. Considere que a temperatura do ar seja de 20 graus Celsius. Constante adiabática K é 1,4 e a R, que é a constante dos gases, é 286 joules por quilograma Kelvin. Sabe-se que C ao quadrado é igual KRT, né? Ou seja, C é igual a raiz de KRT, né? A transformação temperatura de Celsius e Kelvin, que você vai usar, o número de Mach, e a questão se é subsônico, supersônico, coisa e tal. Analise as afirmações a seguir. O projétil subsônico se move à frente das perturbações geradas no ar. Tá? Se o projétil é subsônico, ele vai estar antes da perturbação, que é a onda sonora. Tá? Então, está errado, porque esse projétil a 715 metros por segundo, ele é nitidamente supersônico. Né? A velocidade do ar, a velocidade do som costuma ter na faixa de 340. Muda a temperatura, muda um pouquinho, que a gente vai ver na próxima conta aí. Tá? Então, um está errado, porque está escrito subsônico. Se fosse supersônico, estaria correto. Afirmativa 2. A velocidade do som no ar, nessas circunstâncias, é de 340 metros por segundo. Então, jogando aqui naquela fórmula, tá? Que velocidade do som nessas condições. O K vale 1,4, o R vale 286 e o T é 293 Kelvin, tá? Então, nessas circunstâncias, você vai pegar os 20 graus Celsius, somar com 273 e vai dar os 293 aqui, tá? Eu não deixei escrito porque eu estava achando que era muito fácil. Então, vamos lá, deu esse valor, bate com a resposta, tá? De acordo com o nosso gabarito, tudo bem. Vamos para o próximo. Terceira afirmação. O número de Mach desse projétil de AK-47 é de 2,7, claramente supersônico. Tá? E aqui a mesma coisa, ele vai falar que é 2,1 na afirmativa 4. Olha, o número, o M maior que 1 é claramente supersônico, né? Então, isso aqui está certo nos dois. Vamos ver. Só que bate valores diferentes. O número de Mach é a velocidade dividido pela velocidade do som na situação específica. Então, 715 metros por segundo, velocidade do projétil, aqui do texto. E aqui, a velocidade do som nessa situação, 342, vai dar 2,1. Então, a afirmativa 4 é a correta. A 3, obviamente, não. Tá? Essa parte da velocidade do som é a parte mais legalzinha desse capítulo.
O avião militar SR-71 dos Estados Unidos voa a 3.868 km por hora. Um projétil de fuzil R-15 é disparado a 350 km por hora. Um caça russo MiG-31 voa a 2.993 km por hora. Um projétil de revólver 38, o bom e velho 38, é disparado a 1.042 km por hora. E um Boeing 747 voa a 988 km por hora. Considere a temperatura do ar a 10 graus Celsius, a constante adiabática, valor constante dos gases. Sabe-se que esse monte de fórmula aí... Uai, parece esse chapéuzinho aqui. Tá? Você veio de outro exercício de algum lugar que tinha deixado isso. Tá? C ao quadrado é igual a isso aqui. Tá? Temos aqui 1 metro por segundo, 3,6 km por hora. Tá? E as formulinhas legais. Analise as afirmações. Primeira afirmação. 2 dos 5 objetos apresentados, temos 2 supersônicos, 1 sônico e 2 subsônicos. Temos 2 subsônicos, 1 sônico e 2 supersônicos. Vamos ver se é verdade. A questão número de Mach. Para o R15, eu vou ter quanto? O valor em quilômetros por hora, nós vamos dividir por 3,6 aqui. Tá? E tudo isso vai dividir pela velocidade do som nessa circunstância. Nós temos 10 graus Celsius, joga aqui 10 mais 273, vai dar o valor de 283 aqui. Então joga esses valores, faz a conta, 366,6 metros por segundo, velocidade do som, nessa temperatura. Tá? O R15 vai ter um Mach de 2,9, tá? O projétil R15, então ele é supersônico. O 38 vai dar 0,9, então ele é subsônico, o 38, tá? O avião SR-71 é 3,2, tá? O número de Mach dele, tá? O MiG-31 é 2,5 e o 747 é 0,8, tá? Então, tanto o 747 como o 38 são subsônicos, então tem 2 subsônicos. Tem algum sônico? Não, não tem nenhum que bate um certinho, então aqui está errado. E supersônico? 1, 2, 3, então também não tem isso aqui, tá? 1 está errada. A velocidade do som no ar, nessas circunstâncias, é de tanto. No número 2, tá? Você já tem calculado aqui que você precisou usar para 1, tá? Acerta 2, beleza. O número de Mach no projétil de R15 é 2,9. O R15, 2,9. Beleza, aqui está certo. Do revólver 38 é 0,9. 38 também, tá? Então a 3 está correta. Afirmativa 4. O número de Mach dos aviões é 4,2 para o SR-71. O SR-71 está aqui, é 3,2, não 4,2, já está errado, tá? O MiG bate 2,5, beleza, e o 747 bate 0,8 e não 0,7, tá? Então, está errado 2 lugares ainda. Então, a alternativa certa, letra C. Tá? Agora, exemplo 4, exemplo 10.4. Tá? Aqui, chegando naquela parte um pouco mais chata de termodinâmica. Uma massa de ar sofre alterações de pressão e volume de forma que é resfriada em 50 graus Celsius, sem trocas de calor com o ambiente e em processo reversível. Tá? Então, isoentrópico, né? Dados o valor da constante adiabática, constante dos gases, esse monte de formulinha chata aí, e determine a variação da energia interna específica, ΔU, e a variação da entalpia específica, ΔH. Hzinho, né? Então, qual é o calor específico a volume constante? Eu tenho R aqui, dividido por K-1. Vamos jogar os valores dele. Temos 717,5, tá? Então, esses valores aqui, traz isso daqui para a fórmula, tá? O ΔUzinho, tá? Você vai ter esse cara que é o calor específico a volume constante. Acabamos de calcular o cara, traz para cá. E a variação de temperatura em Kelvin. Olha só, a variação em graus Celsius e a variação em Kelvin segue a mesma proporção. Então, eu nem preciso transformar isso aqui, tá?
porque eu quero, isso aqui é variação, tá? Mas já sofre alterações de volume e pressão, que é resfriada em, tá? Então, se ele diminuiu essa temperatura, então ele diminuiu 50 graus Celsius, ou também diminuiu 50 Kelvin, porque ele segue a mesma ordem, então menos 50 aqui. Multiplica essa jossa e você vai ter esse número aqui, e você pode, talvez, deixar escrito aqui, ó, 10 ao terceiro, pode colocar kJ por quilograma, que é das unidades que estão aqui, tá? Então já temos uma parte da resposta. O calor específico à pressão constante, essa formulinha feia, você vai jogar esses números feios e vai dar um outro número feio que você queria. É feiura mesmo, tá? O calor específico, olha, aqui vem a mesma unidade desse cara. Isso aqui está errado. Eu copiei e colei aqui numa parte, mas foi uma unidade, tem que ser a mesma unidade desse cara aqui, tá? Então tem um erro de digitação aqui, tem que lembrar de consertar isso. Variação da entalpia interna, você vai pegar esse valor que você jogou aqui, tá? E a variação da temperatura, que diminuiu 50, então dá-lhe essa sequência aqui, tá? Você vai ter joule por quilograma, aí tem o terceiro, se você quiser chamar quilojoule por quilograma, também pode. Fica mais bonitinho na hora de marcar a resposta. Temos as duas respostas aqui, tá certo, exceto mais esse erro de digitação. Exemplo 10.5. Em um processo industrial, uma massa de 500 gramas de gás de oxigênio passa do estado 1, tá, a 20 kPa e 17 graus Celsius para o estado 2, 600 kPa, 107 graus Celsius. Sabe-se que o gás oxigênio tem capacidade constante adiabática de 1,393, quase 1,4, né? Calor específico à pressão constante de 921,6 joules por quilograma Kelvin. E que aqui as outras fórmulas que nós estamos acostumados a ver. Analise as afirmações a seguir. As variações de entalpia ΔH e de energia interna ΔU, ó, Hzão, Uzão, são respectivamente tanto. Então, vamos fazer as contas e ver isso aqui. Constante adiabática, eu vou ter isso aqui, essa fórmula para ela, tá? Que é uma proporção entre o calor específico à pressão constante e volume constante. Tá? Falta esses dois eu tenho, tá faltando o terceiro carinha, acha ele aqui. Tá? As unidades aqui estão tudo certas, pelo menos. O valor da constante dos gases vai ser esse aqui menos esse. Joga os valores, acabou, dá esse cara. Aqui eu tinha aquela formulinha que a gente viu lá no começo, essas duas formulinhas, e vamos substituir. Ó, 500 gramas tem que estar aqui em quilogramas. Estou trabalhando aqui, ó, tudo com quilograma, tem que transformar em quilogramas. Os calores específicos, eu tenho cada um deles, ó. Um que foi dado, esse cara aqui, o CP, e o CV foi calculado aqui, tá? Beleza. As variações de temperatura são variações em Kelvin, mas a variação em graus Celsius segue o mesmo caminho. Então aqui eu não preciso fazer essa transformação, vai de boa, tranquilo, tá? Então nós vamos ter esses valores aqui. Eu já coloquei o quilojoule para economizar mão de obra, tá? Mas aqui 10 a terceira joule, 10 a terceira joule, 10 a terceira troquei por quilo. A questão das massas específicas, vamos já ver toda essa parte aqui embaixo. Você vai ter essa formulinha, tá? Vem lá de cima, prontinha para você. Pressão, tá? Massa específica. Se você isola a massa específica, passa carinha multiplicando do lado, você vai ter esse formato. Então nós vamos ter aqui, ó, pressão 1, 20 kPa, 20.000 pascal. O R você descobriu que é 260, beleza. E a temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Então 17 mais 273. Tudo isso deu esse valor aqui de 0,26 kg por metro cúbico. E nós temos esse outro aqui, né? Pressão 600 kPa, então 600 mil aqui. O 107 tem que somar o 273, que tem que estar em Kelvin, tá? Vai ser 6,07. Se você dividir uma massa específica pela outra, vai pegar de 23,3, que vai ter uma pergunta com isso, se eu não me engano. Então vamos lá. Primeira afirmação. Os valores do ΔH, ΔH bate, e o ΔU, 29, batendo. Então, 1 está certa. 2. As variações de entalpia são respectivamente. Tá, não vai ser o mesmo número de cima, então descarta o número 2. 3.
A densidade ρ do gás, ou massa específica, tá? Gás oxigênio, ficará 23,3 vezes maior na mudança de estado de 1 para 2. Então, no 2, o 2 é 23,3 vezes o estado 1. Então, aumentou isso aqui mesmo, verdadeira. As massas específicas do gás nos estados 1 e 2 são, respectivamente, 0,26, beleza. 4,2? Não, 6,07. Tá? Então, acabamos mais um exercício. Caso exemplo, né? Exemplo 10.6. Uma massa de ar a 20 graus Celsius e a pressão absoluta de 120 kPa, estado 1, é comprimida isoentropicamente de forma que seu volume seja reduzido a 30% do valor inicial, estado 2. Sendo a constante adiabática, com o valor dos gases, esse monte de fórmula chata aí, determina as variações da energia interna específica e da entalpia específica. Tá? Então vamos trabalhar com algumas fórmulas. Pescando essa primeira fórmula feia da peste aqui, e sabendo o seguinte, olha, o volume foi reduzido a 30% do valor inicial. Então o volume do estado 2 é 30% do inicial. Então 0,3 vezes o volume 1. Tá? Então, nessa forma, no volume 2, eu vou jogar isso aqui. Tá? Então, joga esse carinha. Temperatura 20 graus Celsius, tem que estar em Kelvin, então já somos 273 aqui. E o resto das coisas, nós vamos mexer com ele depois. Aqui, o volume 1, você corta com o volume aqui de cima. Beleza, só sobrou o T2. Isola o T2, dando uma simplificada vai ter essa coisa feia, que fica assim menos feio. E se você subtrair 273 de Kelvin, você transforma em graus Celsius. Tá, isso aqui. Então, de 20 graus Celsius, ele foi para 201,3 graus Celsius. Esquentou o negócio para ele. O calor específico a volume constante é dado por isso aqui. Você vai ter 287, blá, blá, 1,4 menos 1. Pronto. 717,5 joule por quilograma Kelvin. E agora, variação da energia interna. Já preparamos bastante coisa, descobrimos temperatura, descobrimos calor específico, volume constante. Vamos jogar aqui. Variação da energia interna é o calor específico a volume constante vezes a variação da energia interna. Então, tem 717,5 que calculamos aqui. Essa variação eu posso colocar em Kelvin ou graus Celsius, que a variação é a mesma. Como eu poderia ter transformado 20 em Kelvin, ou eu transformo esse cara em graus Celsius, um dos dois. Mas tem que estar tudo na mesma unidade. Então, aqui está tudo em graus Celsius. E deu esse valor aqui. Tá? O 10 a terceira vai virar quanto? Vai virar 1 kg, para ficar mais bonitinha a resposta. Aqui, o calor específico a pressão constante é esse negócio feio aqui. Você vai colocar esse monte de número feio e vai dar essa outra coisa feia. E você vai trazer essa coisa feia para cá, que vai multiplicar com a variação de temperatura. Tá? E aqui nós temos também essa variação de temperatura, a mesma variação de temperatura nós temos no outro. Coloquei tudo em graus Celsius. E vai dar esse outro número aqui. 10 terceiro eu vou escrever como quilo. Acabou mais esse outro exercício. Ou seja, exemplo. Tá? Exemplo 10.7. Em um processo industrial temos vapor de água escoando em uma tubulação, podendo ser tratado como gás perfeito de constante adiabática 1,327 e calor específico a pressão constante 1 ponto. Calor específico 1.872, tá? Temos manômetros e termômetros nas seções 1 e 2 com escoamento indo de 1 para 2. Na seção 1 indicam 0,4 megapascal e 300 graus Celsius. Na seção 2 indicam 0,4 megapascal e 200 graus Celsius. A pressão atmosférica local é de 0,1 megapascal. Dados, você vai ter um monte de fórmula aí. E aqui nós vamos ter aqui, ó, uns logaritmos aqui, né? Nepterianos, olha que coisinha fofa, essa fórmula que apareceu. Não entramos em detalhes na teoria sobre isso. Bichinho novo, surpresa para você.
Determine a variação da entropia específica, ΔS, entre as seções 1 e 2. Então, temos aqui a temperatura, vou transformar tudo para Kelvin, temperatura 1 em Kelvin, temperatura 2 em Kelvin. Pressão 1 é igual a pressão 2, mas vamos trabalhar com a pressão absoluta, então tem que levar em consideração a pressão da superfície, já que o manômetro ele vai te indicar a pressão relativa, tá? Calor específico, a pressão constante, eu tenho aqui essa fórmula que eu vou isolar o R, tá? E eu tenho esse valor aqui, ó, é 1872, né? E jogando os outros valores, um valor alto isso, mas vamos lá. Jogando esses outros valores, teremos 461,3 joules por quilograma grau Celsius. Esse aqui é o valor do R, tá? Que ele vai ser a mesma unidade desse carinha aqui. Agora essa fórmula bizarra, novidade aqui, você vai pegar, escrever ela novamente e substituir todos os valores. O CP, tá? Nós temos ele aqui 1872. As diferentes temperaturas, você vai estar dividindo, tá? Não é subtraindo, tem que estar em Kelvin, tá? Então o T2 e o T1 menos o valor do R e o logaritmo das duas pressões. Pressão absoluta deu o mesmo valor aqui, tudo bem, né? Não vai sofrer alterações. Então nós temos menos 359,0, tá? Variação da entropia específica. Já olha por quê, mas como específico eu tenho 1 kg dividindo aqui. Pronto. Mais um exemplo resolvido, tá? Uma coisa muito boa, depois você também pegar essas continhas, fazer na mão ali, né? E confira se está batendo com o resultado depois, mas o caminho, tá? É esse aí. Caramba. Tá, então, vamos voltar aqui. Falta um tempo ainda. Exemplo 10.8. Um reservatório de ar de grandes dimensões descarrega ar na atmosfera com escoamento isoentrópico através de um bocal convergente conforme figura a seguir. Tá? Então, esse aqui é o bocal convergente, ar proveniente do reservatório, ar saindo no ambiente externo. No reservatório, o ar possui pressão absoluta de 1,210 a quinta pascal, temperatura de 100 graus Celsius, constante adiabática de 1,4, constante R de 287, blá blá blá. E a área de saída do bocal possui 10 a menos 3 metros quadrados e a pressão do ambiente externo é de 10 a quinta pascal. Sabe-se que esse mundaréu de fórmula chata, consultando-se uma tabela, encontra-se para pressão de saída e a pressão de estagnação, que vai ser lá do ambiente, essa relação aqui, tá? Para isso, tá? Você divide um pelo outro e você vai ter a relação do Mach, tá? 0,52, tá? Na saída, e temperatura de saída em relação à estagnação dá essa razão aqui. Qual a razão em massa do ar na saída do bocal? Então vamos brincar com isso aqui. Se você pega esse cara e divide por esse, você vai ter esse cara aqui, tá? Então pressão na saída, 10 a quinta, pressão no ponto de estagnação, 1,210 a quinta. Foi falado aqui. Deu 0,833. Na tabela, resulta nisso aqui. Então, a gente está confirmando o que você usaria numa tabela. Tá? Isso aqui, se fosse um exercício, você dá a tabela para o aluno ou você coloca aqui, ou você coloca esses valores para ele poder usar. Então, temos aqui o número de Mach nesse valor e a relação dessas temperaturas aqui, batendo, foi dado aqui. A temperatura na saída, eu vou ter a temperatura do ponto de estagnação, tá? Que é 100 graus Celsius, né? Para transformar em Kelvin. Ele vai jogar para esse lado multiplicando e teremos a temperatura da saída de 354 Kelvin. Massa específica na saída, pressão na saída, constante dos gases e a temperatura em Kelvin na saída. Joga aqui os valores. 10 a quinta, 287 vezes 354. Esse pontinho teria ficado melhor se fosse mais elevado, que parece que é 1000 aqui. Mas aqui é multiplicação, tá? Vai dar 0,984 kg por metro cúbico. Vamos agora pensar aqui a fórmula do Mach e essa questão da temperatura, da velocidade no fluido. Eu vou pegar, eu vou passar esse carinha multiplicando para cá o C e eu vou ter essa situação aqui.
onde o valor do C é isso. Então, substitui aqui, tá? Então, o número de Mach deu 0,52, traz ele para cá. O K, o Rzão foi dado lá no exercício. E as temperaturas eu acabei de calcular aqui. Dá-lhe calculadora, 196 metros por segundo. Agora vamos na vazão em massa. Então, a vazão em massa aqui vai ser a massa específica, velocidade e área, tudo na saída. Então, lá vamos nós. Eu estou pedindo qual a vazão em massa do ar na saída do bocal. O valor da massa específica na saída está aqui, ó. Beleza, traz esse cara para cá. O valor da velocidade na saída, acabamos de calcular, traz para cá. A área na saída foi dado aqui, ó. Já está bonitinho do jeito que eu precisava. Beleza, manda ele aqui e pronto. 0,183 kg por segundo. Dá uma tijolada ali em cima desse valor para marcar a resposta e já era. Tá rápido. Exemplo 10.9. Um compressor alimenta um reservatório de grandes dimensões em que o ar mantém-se constantemente a uma pressão absoluta de 1 megapascal e uma temperatura de 30 graus Celsius. O ar escapa com uma vazão de 0,5 kg por segundo por um conduto convergente sem troca de calor e com atrito desprezível. Nenhuma seção do conduto está instalada. Numa seção do conduto está instalado um manômetro que registra a pressão absoluta de 0,6 megapascal. Olha, pressão absoluta, hein? Manômetro legal. Para o ar, K igual a 1,4, R2 287, blá blá blá. Sabe-se que esse monte de fórmula está sempre aí, tá? E na tabela você tem o valor, tá? Para esse valor aqui na tabela de P por P0, você vai ter que der 0,6, você tem que o Mach nesse valor, e a diferença entre a temperatura que você vai ter nessa situação ali, a temperatura de estagnação, dá tanto. Na seção do manômetro, determine a velocidade V do fluido e a área A da seção. Tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui com a tabela? A pressão de um do outro é 0,6 megapascal, que eu estou dividindo pela pressão de estagnação de 1 megapascal. Tá? Então dá o 0,6 mesmo, é por isso que eu dividi um pelo outro, deu 0,6. Tá? E é isso que eu tenho na tabela. E a tabela vai indicar esses valores aqui. Tá? Depois vamos vir para cá. A temperatura, 1 dividido por outro, que eu tirei aqui da tabela, eu sei que a temperatura no ponto de estagnação é 30 graus Celsius. Então, eu tenho que transformar em Kelvin desse jeito. Passa multiplicando e eu vou ter 262,6 Kelvin, ou, transformando em graus Celsius, menos 10,6. Tá? O número de Mach é isso aqui. Essa formulinha eu vou juntar as duas. Tá? Passo a carinha multiplicando para cá e jogo o valor do C já de uma vez. Então, temos isso aqui mais simplificado. O valor do Mach foi dado pela tabela para essa situação específica aqui. Tá? Então, jogo o valor aqui. A temperatura que nós calculamos nessa nova situação aqui. Peraí. Temperatura, 30 graus Celsius. Está 266,4, aqui eu coloquei 0,6. Alguns deles estão errados. Tá? Mas também não vai ser nada que vai alterar muita coisa. Vai dar 286 metros por segundo. Tá? Voltando para algumas fórmulas aqui, massa específica, eu tenho a pressão, constante dos gases, temperatura em Kelvin, tá? 262,4. Tudo isso aqui vai dar o que? 8 kg por metro cúbico. Uma temperatura alta, mas muito abaixo de um líquido ainda, tá? Então tá um gás bem, uma pressão, uma massa específica alta, né? O ar é 1,2, 1,3, mas a água é 1000, né? Então tá de boa para ser gás. A vazão em massa, ρVA, eu posso modificar a área aqui, que eu estou querendo saber a área. Puxa, esses dois carinhos dividindo, e vamos jogar os valores.
tá? Temos uma vazão em massa de 0,5 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui foi passado aonde? Tá? Deixa eu localizar aqui. Pode ser algum dado aqui em cima, aqui, ó. 0,5 quilogramas por segundo. Metro cúbico nada, quilograma por segundo. O valor da massa específica é 8, que vamos descobrir, e o valor da velocidade deu 236. Beleza, joga aqui, multiplica tudo isso e vamos ter 2,1810 a menos 4 metros quadrados. Se eu quiser, eu também posso falar que isso aqui tudo é 1 centímetro quadrado, tá? Então, se tiver alguma alternativa desse jeito, você já marca lá em centímetros quadrados, porque nesse caso é mais fácil você tentar visualizar a ideia de quanto que é isso. Mais um exemplo se foi. Exemplo 10.10. Em uma aeronave, um conduto de exaustão de ar recebe do ambiente ar a 267 Kelvin, 100 kPa e na velocidade de 180 metros por segundo. Pois esta é a velocidade da aeronave. Considere escoamento isoentrópico e para o ar, tá? Constante adiabática, constante dos gases, e determine a velocidade do ar em uma seção deste conduto em que o número de Mach seja 0,8. Tá? Dado esse monte de fórmula aí, tá? E você vai ter esse dado aqui para a tabela. Para o Mach 0,55 temos tabelado esses valores aqui. Para o Mach 0,8 temos tabelado esses outros valores. A gente vai usar isso. A velocidade, tá? Nessa situação, na seção 1. Espere um momento. Tá, vamos considerar aqui a seção 1. Vamos pegar o valor do K 1,4, R287 e a temperatura em Kelvin de 267. Então, a situação 1 aqui, tá? Vai dar 327,5 metros por segundo, tá? Jogando nessa fórmula, aqui para usar o número do Mach, nós vamos ter 180 metros por segundo, tá, de velocidade aqui, dividido pela velocidade do som nessa circunstância, e vai ser 0,55, tá, o número de Mach, é dimensional. Então, confere os valores que nós vamos usar aqui na tabela. Para essa situação do Mach 0,55, eu tenho aqui, tá, na tabela, P1 igual a P0, dividido por P0 igual a esse número, beleza. E eu tenho esse outro cara aqui, traz ele para cá. Nós vamos substituir a pressão no ponto 1 como 100 kPa. Estou trabalhando em kPa, então a resposta vai dar em kPa também, para não ter proporção. Só falta o P0, jogo o P0 aqui, 128 kPa, tá? Pressão absoluta aqui no caso. Aqui na temperatura em Kelvin, eu tenho que a temperatura no ponto 1 é 267 Kelvin, então jogo ele aqui, acho o T0, que vai dar 283 Kelvin, tá? Então, a situação de estagnação. O M2, tá? Então, quando a situação do M vai valer 0,8, queremos saber nessa situação específica. Então, vamos jogar aqui, sendo na situação 2. O valor do P, aqui, ó, temos tabelado que esse P2, para a situação 2 vai ser isso aqui, tá? Lógico, na tabela vai estar P1 e P0, tá? O T2, tá? Para T0 aqui, temos esses dois dados da tabela. Vamos jogar os valores. O P0, vamos trabalhar com 128 kPa, que é o que nós obtivemos aqui. Então, jogo aqui no lugar do P0. Agora, vou descobrir o valor do P2, a 80 kPa. Joguei em kPa, tem 100 kPa também. Aqui, o T0 nós descobrimos aqui, 283. Nós vamos jogar ele aqui. Então, aqui é 283. Tá? Você vai achar quem que é o T2, 251 Kelvin. Agora, vamos fazer essa continha de novo aqui. Aqui para a situação, tá? O C1 deu isso aqui. Na verdade, isso aqui vai ser o nosso C2, tá? Um errinho de digitação aqui é C2. Copiei a fórmula, esqueci de colocar aqui. Então, temos C2. O T2, esse cara para todo mundo. Na temperatura 2, deu 251. Beleza. Então, a temperatura na seção, a velocidade do som na seção 2 é 317,6.
Aqui era 327,5, um pouquinho diferente só. O número na situação 2, o número de Mach foi escolhido para 0,8 e calculamos todos esses dados para a situação 2. Vamos ver qual é a velocidade no ar lá. Se a velocidade do som está essa, e eu defini que o Mach tem que ser 0,8, qual é a velocidade? Isola ela, vai dar 254,1 metros por segundo. Tá? Estava 180 ali na situação normal, aqui na situação 2, tá? 254,1 metros por segundo. Exemplo 10.11. Um foguete possui uma câmara de combustão da qual a saída dos gases é por um bocal divergente. Considere que os gases da combustão sofrem total expansão até a pressão ambiente. O foguete é pequeno, de forma que qualquer diferença de altura não seja relevante. A câmara de combustão pode ser considerada um reservatório de grandes dimensões. O escoamento pode ser considerado isoentrópico. Na câmara de combustão, a temperatura é 2.730 Kelvin e a pressão absoluta é 3,4 megapascal. No ambiente, a temperatura é 20 graus Celsius e a pressão absoluta 0,1 megapascal. E o consumo de combustível e oxidante tem vazão de 4,5 kg por segundo. Considere que para esses gases da combustão, ao trabalhar a constante adiabática e o R dos gases, mesmo valor de sempre, dados esse monte de formulinha aí, tá? E para quando o Mach da saída for 2,94, temos tabelado essas coisas aqui. Então, analisa afirmações. Tá? A força de propulsão F gerada pelo foguete tem módulo de tanto, a área de seção de saída S é de tanto e a área de seção crítica, é o A com asterisco aqui, é de tanto, ele fala. A temperatura na saída vale 890 Kelvin, a velocidade de saída vale tudo isso aqui. Aí a massa específica dos gases na saída é tanto. Vamos verificar, aqui são as verdadeiras, mas vamos fazer a conta. A relação de pressão de saída com a pressão de estagnação. Então você vai ter a pressão de saída, que vai ser do ambiente, que é 0,1 megapascal, e a pressão de estagnação lá na câmara de combustão, que vai ser considerado um reservatório de grandes dimensões, tá? Por esse ponto a questão de estagnação, vai ser 3,4 megapascal. Isso dá isso aqui, tá? Na tabela vai gerar esses valores aqui, se eu não estou enganado. Você vai jogar essa relação do PSP0, vai dar isso aqui na tabela. Agora nós temos o quê? Sabemos que a temperatura no ponto lá na câmara de combustão é 2.730 Kelvin. Então coloca aqui nesse valor que você achou da tabela, tá? E você vai ter a temperatura na saída de 1.000 Kelvin. Então vai dar uma esfriadinha ali na saída, tá? Não vai estar tão quente como na câmara de combustão. A velocidade do som na saída, pega a temperatura na saída, né? Então você vai ter esse valor aqui, esses carinha de sempre aqui, arroz de festa, lá, 633,9 metros por segundo. O número de Mach na saída, velocidade de saída, velocidade do som na saída. O número de Mach na saída, pegamos aqui da tabela, tá? Esse aqui nós acabamos de calcular e falta achar esse tiozinho aqui. Então vai ser 1.864 metros por segundo. Acho que vai bater com alguma alternativa, alguma afirmativa lá. A força na saída, tá? Você vai trabalhar de forma mais simplificada, menos QM vezes velocidade de saída. A vazão em massa que foi dada aqui de todo o combustível, né? 4,5. E a velocidade de saída é essa. Então a gente vai ter uma força de 8.388 newtons, tá? Se a velocidade estiver no sentido positivo, então a força vai estar no sentido negativo. Ficou meio contrário aqui o referencial, mas tudo bem. A pressão, tá? Nós temos aqui a pressão na saída, massa específica. A pressão na saída 0,1 megapascal, tá? Então temos esse negócio aqui. Acho que vai ficar melhor arrancar esse referencial X aqui, tá? Nós vamos trabalhar, não temos a massa específica do gás, constante do gás, temperatura na saída, foi os 1.000 kelvins que calculamos, isso aqui vem lá do texto, isola esse carinha e vai ter 0,348 kg por metro cúbico. Finalmente, a vazão em massa, tá?
Vamos calcular isso aqui. Esse cara deu 4,5, que é o consumo de combustível. Massa específica da saída, acabamos de calcular. Velocidade na saída, calculamos aqui, joga para cá. E agora é a área da saída, tá? Vai dar 6,93, 10 a menos 3 metros quadrados. Ou isso aqui em centímetros quadrados, se você quiser escrever dessa maneira, tá? A relação que deu na tabela entre a área de saída e a área crítica, tá? Se for isso aqui, nós vamos poder substituir esse cara e achar o que está faltando aqui em, ó, se eu colocar em centímetros quadrados, acha em centímetros quadrados também. Então vamos voltar aqui. Ó, tem módulo tanto, beleza. Na hora do exercício eu não fiz, eu coloquei só o desenho para ilustrar depois, mas eu arranco aquele referencial. A área na seção de saída é tanto e a área de seção crítica é tanto, então também vai bater com os valores que nós achamos ali, tá? Só 1 e 2 é verdadeira. Temperatura de saída vale 890 Kelvin, a gente calculou como 1000. Velocidade de saída vale 1864. Olha, o 1864, beleza, mas a temperatura é de 1000 Kelvin. A massa específica dos gases na saída é isso aqui, 0,225? Não, deu 0,348. Tá? Então não bateu com isso. E, finalmente, graças a Deus, acabamos. Tá? Então tem um Patolino reclamando, tá? Que o anúncio dizia: venha fazer engenharia e se sinta nas praias da Normandia em pleno dia D. E eu não prestei atenção nas aulas de história. O dia D foi quando eles fizeram o dia da decisão, tá? Uma invasão da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, todas as forças aliadas ali, nas praias da Normandia, que era a França, que fica na França, que tinha sido dominada pelos nazistas. Eles tinham que tirar o domínio tirar os nazistas da França para conseguir reverter a guerra. Tá? Foi uma situação muito crítica que tinha que dar certo. Eles mandaram um monte de soldados, sabendo que eles iam morrer em larga escala, de uma forma horrível, mas eles tinham que vencer de qualquer jeito. Então tinha que mandar vencer em número, que era o que dava para fazer, e sacrificaram muitos soldados, porque senão a guerra ia se estender de uma forma horrível até ser perdida e ia morrer muito mais a longo prazo. Tá? Então acabamos mecânica dos fluidos, material. Agora, tchau para vocês. Tá? E procurem no canal que vocês vão encontrar outras matérias também, tá? Para vocês poderem se divertir, provavelmente mais da engenharia básica, não tanto específico, tá? Hasta la vista.